Fala galera, vamos começar mais uma aula da nossa disciplina Redes dos Computadores. Vamos para a nossa aula prática, né? Nessa aula prática, eu vou mostrar para vocês como algumas formas de identificar esse endereço MAC no computador, tá? Eu tenho várias formas, né? Inicialmente eu posso ir no botão iniciar, digitar aqui CMD, que aí vai aparecer um aplicativo, né, um programa que chama-se prompt de comando. Esse prompt de comando é a tela preta do Windows, né, que o pessoal chama assim de tela preta do Windows. E aí, aqui a gente consegue dar vários comandos para o Windows, e aí a gente consegue ver algumas informações. A gente tem um comando que a gente chama de ipconfig /all. O que esse comando vai fazer? Ele vai me trazer as informações de IPs e as informações das minhas placas de rede, de todas as placas de rede que eu tenho instalado na minha máquina. Então, se eu der aqui um ipconfig /all e der Enter, ele vai me trazer todas as informações aqui, ó. Primeiro, o nome do meu host, né? Qual que é o nome que está configurado no meu computador? SBN NA 3183. Qual o domínio? Qual o DNS primário? ifmg.edu.br. Qual o meu domínio, né? Aqui também, ifmg.edu.br. E aí ele vai me trazer aqui, ó, adaptador Ethernet, que é o meu primeiro adaptador, né? Vocês percebam que eu não estou utilizando o meu notebook, né, o meu computador, através da rede com fio. Por quê? Porque eu não tenho IP nessa rede, tá? Então, mas percebam que mesmo eu não tendo o IP nessa rede, eu tenho o endereço físico, que é o que a gente acabou de ver, o endereço MAC. Tá aqui, ó, endereço MAC da rede, da placa de rede, 60 A4 4C C5 86 B9. Esse número é único para essa placa, né? Então, esse é um MAC único para essa placa, tá? Tem um outro adaptador de rede conexão local, que também não está conectado, sem fio, né? Que também tem um endereço MAC identificado, tá? Tem aqui uma outra conexão sem fio, né? Que também tem um endereço MAC. São conexões virtuais que o Windows criou. Ó. Então o Windows ele também cria algumas conexões virtuais. Agora sim, eu tenho aqui a placa de rede que eu estou utilizando. É o meu adaptador de rede sem fio. E aí a gente pode ver aqui, ó, qual que é a descrição da placa. A placa de rede é essa, tá? A marca dela, com Atheros ou alguma coisa. Qual que é o endereço físico? Qual que é o MAC dela? Esse aqui, DC85DE9DEDAD, ok? Então, por ser hexadecimal, a gente sabe que o hexadecimal vai de 0 a F. Então, ele poderia ter de 0 a F aqui. Endereço físico, ok? E aí eu vou ter meus endereços de IP. Tenho aqui o endereço IPv4, tenho o meu endereço IPv6, que a gente vai estudar mais para frente, tá? Então tenho todos os endereços aqui. Então aqui é uma das formas de eu identificar qual que é o MAC da minha placa de rede. Então o MAC da minha placa de rede que eu estou utilizando nesse momento é esse aqui, DC85DE9DEDAD. Então eu já vou identificar qual que é o meu endereço IP, que depois a gente vai precisar dele. Então tá aqui, ó, meu endereço IP é 192.168.050, tá? Então esse é o endereço IP que eu estou utilizando aqui na minha rede. Ok, então uma das formas de encontrar esse MAC é assim. Ah, tem outra forma? Tem. Eu posso clicar aqui nas minhas configurações de rede, né? Posso vir aqui
em central de rede e compartilhamento, isso no Windows 10, tá? Eu estou utilizando o Windows 10. E aí venho aqui em alterar configurações de adaptador. Vou ver meu adaptador de rede, Wi-Fi, esse é o adaptador que eu estou utilizando. Se eu der 2 cliques nele, ele vai me abrir as informações, tá? Então tem as informações aqui, conectividade IPv4 internet, conectividade IPv6, né, o status está ativo, tem algumas informações. Velocidade, né, da conexão, 150 megabits por segundo. E aí se eu clicar aqui em detalhes, eu vou ter aqui também o meu endereço físico. Endereço físico, que é a mesma coisa do MAC, é o DC85DE9D-ED-AD, ok? Então tem essa forma também de identificar o meu MAC, o MAC da minha placa de rede, que pode ser utilizado para várias coisas, como a gente já viu na aula, né? Na aula teórica. Vamos fazer um outro teste. A gente vai abrir aqui o Wireshark, que foi instalado na última aula, né? E aí assim que você abrir o Wireshark, ele vai estar aqui, né? E já vai identificar qual placa de rede que eu estou utilizando, que é o Wi-Fi. Então tá aqui, Wi-Fi, placa de rede, estou utilizando. Para eu iniciar a captura das redes, basta eu dar duplo clique nessa placa de rede e ele já começa a capturar. Mesmo sem eu estar utilizando nada de internet, ele vai capturar pacotes da minha rede. Por quê? Porque eu estou numa rede sem fio, né? Como eu estou numa rede sem fio, ele começa a capturar pacotes dos computadores que estão na mesma rede que eu. Então, muito cuidado quando vocês forem utilizar rede sem fio pública. Ah, estou no aeroporto, quero utilizar a rede sem fio. Cuidado, porque pode ter uma pessoa com um programa desse aqui conectado na mesma rede que você, e essa pessoa pode estar capturando seus dados, tá? Hoje a maioria dos dados são criptografados, né? Então a gente pode ver que os sites que a gente utiliza, a maioria é criptografado, mas mesmo assim temos que tomar cuidado, né? Então, muito cuidado em rede aberta, rede de aeroporto, rede de cafés, né? Essas redes que a gente chega nos locais aí e está disponível lá o Wi-Fi, e aí você está utilizando aquele Wi-Fi ali, pode ser que tenha uma pessoa mal intencionada capturando seus dados ali também, tá? Então aqui, ó, tem vários IPs aqui, ó, 92.168.0.253, quer ver, ó, o 92.168.0.7 é algum computador da minha rede. O meu aqui, ó, se você reparar, a gente já tinha olhado lá antes, é o 92.168.0.50. Então, além do meu, tem vários outros IPs, várias outras pessoas utilizando a mesma rede sem fio que eu. Tem aqui, ó, 010, né? Então, tem várias pessoas aqui utilizando a mesma rede sem fio e eu posso capturar esses pacotes e, se for mal intencionado, posso verificar o que essas pessoas estão acessando, tá? Não é tão simples assim, né? Porque hoje as redes elas são criptografadas, mas é possível, tá? Então vamos lá. Eu quero mostrar para vocês aqui quando eu faço assim, ó. Se eu fizer um filtro aqui, IP.address, né? Que é o IP da minha rede, do meu computador, e aí ele já me traz algumas informações aqui, que eu já fiz algumas pesquisas, tá? Então IP address igual, e aí eu posso colocar um IP, por exemplo, o meu 192.168.0.50. Aqui, com esse filtro, ele só vai trazer os IPs que eu estou acessando, tá? Os IPs que a minha máquina está acessando. Então, dou Enter aqui, ele vai me trazer aqui uma relação de IPs que está correspondendo à minha máquina, que eu estou acessando nesse momento, tá?
Então tá aqui, ó, o IP 192.168.050 está tentando conectar, enviar alguma coisa para o IP 07, né? Então a gente tem um comando aqui que chama nslookup. Para que serve esse comando, tá? Esse comando ele vai identificar o IP de algum site, de algum host que a gente queira, né? Às vezes a gente sabe o nome do site, mas não sabe o IP. A gente sabe o nome da máquina, mas não sabe o IP. Então a gente vai utilizar o nslookup, que ele identifica essa informação para a gente. Por exemplo, eu quero saber qual é o IP do Google. Tá? Eu vou digitar aqui www.google.com.br. Quando eu digito essa informação, ele vai me trazer um IP aqui, 172.217.29.35. Esse IP que o meu computador está utilizando nesse momento para conectar ao Google. Tá? Pode ser que quando eu faça a pesquisa novamente tenha outro número? Claro que pode, porque o Google ele utiliza-se de vários IPs. Por exemplo, se eu utilizar aqui google.com, vai ser um IP diferente, 172.117.30.14. Percebam que eu mudei só uma informação. Então, eu vou pegar esse IP, que é o IP do Google, né, que a minha máquina identificou que é o Google, vou copiar ele, clico com o botão direito, seleciono ele aqui, seleciono o IP, clico com o botão direito, ele já copia. Eu posso colar esse IP no meu navegador e ele vai me conectar com o Google. Tá? Quando eu abrir o meu Wireshark, eu vou utilizar um filtro. O filtro é o seguinte: ip.addr, que é IP address, tá? Igual, e o IP que eu quero pesquisar. Então, quando eu faço um filtro dessa forma, significa que eu quero pesquisar o IP específico, tá? Então, ip.addr igual e o número do IP que eu quero pesquisar. Quando eu dou Enter, ele vai me trazer só as conexões onde eu tenha feito com esse IP aqui. Então, as conexões que eu fiz com o Google, tá? Nesse IP específico. Se eu pegar aqui, ó, essa informação aqui desse protocolo HTTP, eu consigo ver as 5 camadas que a gente já estudou do TCP/IP, tá? Então a primeira camada, que é chamada de frame, essa camada aqui é a camada física. Então aqui a gente vai ter informações da camada física. Então a gente vai ter informações aqui do tipo, que é o Ethernet, né? Então a gente vai ter informações da camada física. Essa segunda camada, que é a camada que a gente está estudando nessa aula, que é chamada aqui Ethernet 2, né? Ele já me mostra os meus MACs. Então aqui, ó, MAC destino, né? Qual que é o MAC destino? Esse MAC destino aqui é o MAC do Google? Não, né? Porque a gente já viu lá na nossa aula que os MACs eles só identificam o MAC da própria rede. Então, qual que é esse MAC aqui? Se ele não é do Google, né? O meu destino não é do Google, né? Se eu for olhar lá, o meu destino não está 172.117.29.35, ele não é o IP do Google. Então, esse MAC teria que ser o MAC da máquina que eu estou acessando o Google, né? Mas a gente viu que o MAC ele só identifica o MAC da rede interna. Então, qual é o equipamento que faz a minha conexão da rede interna com a internet? É o meu roteador sem fio. Então, esse MAC aqui, se você for verificar, ele é um MAC do meu roteador sem fio, que faz essa transição entre a minha rede LAN e a internet. Tá? Então, eu não tenho um MAC da internet, mas eu tenho um MAC do equipamento que faz essa conexão, tá? Então, se vocês identificarem aqui, Sagecom é a marca do meu roteador sem fio e esse é o MAC dele.
E qual que é o MAC de origem? O MAC de origem é o MAC da minha placa de rede, que está aqui, ó, DC85DE9D-ED. Então essa é a segunda camada, tá? E a terceira? A terceira camada já é a camada do IP. Se a gente for olhar aqui, a gente vai estudar mais sobre isso mais para frente, mas já identificando a terceira camada, a gente vai ter o IP de origem e o IP de destino. Percebam que aqui sim já é o IP do Google. Por quê? Porque o IP ele é fim a fim, né? Então eu consigo saber o IP de origem e o IP de destino, diferentemente do MAC. O MAC, eu não consigo saber o MAC de um computador que esteja fora da minha rede, tá? Mas o IP eu consigo, né? Então a gente vai ver mais sobre isso mais para frente. E aqui a gente tem a camada 4, que é a camada de transporte, né? Então onde a gente vai ter as portas, e aí a gente vai ver sobre isso. E a camada 5, que é a camada de aplicação. É onde eu consigo identificar aqui que é um protocolo HTTP, né? Eu consigo ler algumas informações. Está sendo acessado através do Chrome 88, tá? Então tem algumas informações aqui a respeito da aplicação que está utilizando essa ferramenta aqui, né? Então assim, aqui ó, eu já tenho todas as 5 camadas bem definidas, tá? Então começando da camada 1 até a camada 5 dos protocolos TCP e IP, tudo bem? Então o que interessa para a gente é a camada 2 nesse momento, porque a gente está estudando a camada 2. E aqui está MAC de destino e MAC de origem. Lembrando que MAC é só da camada, só da rede interna, né? Só da LAN. Então, por isso, o MAC de destino vai ser sempre o equipamento que vai fazer com que as minhas informações saiam da minha rede e vão para a internet. Então, o MAC de destino aqui sempre vai ser de um roteador, de um modem, alguma coisa assim específico, tá? Bom, era isso a nossa aula de hoje. E aguardo vocês para a próxima aula. Até mais.